Bom, gente, nós trabalhamos a perspectiva histórica, estamos já voltando, perspectiva histórica. Vocês entenderam justamente aí que a partir da Revolução Industrial teve o seu aspecto positivo e o aspecto negativo, que eu já comentei aqui com vocês, que inclusive o aspecto negativo dele resultou nas barbáries cometidas na Segunda Grande Guerra Mundial do mundo, né? Então aqui eu coloquei isso aqui, é só ressalvas dessa nossa introdução, tá? Segunda ressalva aqui é que a pedagogia faz parte da educação do homem e foi e será de suma importância para a constituição da sociedade e para o desenvolvimento de grupos sociais, tá? Não há como haver crescimento da sociedade sem pedagogia. Curioso, fato é, esses dias um amigo compartilhou um vídeo no Facebook e eu fiquei revoltado, que a nossa sociedade parece estar se embrutecendo. Um rapaz, suposto médico, né, aí começou a criticar outras profissões, mas desbocado, aquele camaradinha bem desbocado, né? Ele disse que o contador fica coçando não sei o quê, e professor lá sabe o que é trabalho? Essa é a ideia do cara. Porque o médico médico trabalha. E por que isso acontece, gente? Porque essas coisas ocorrem hoje? Justamente porque parece que as pessoas não se dão conta de que nós não somos criadores do nosso conhecimento. E aqui eu entro mais uma vez na questão do Paulo Freire. Tem muita coisa boa para você se apropriar, mas essa ideia do conhecimento inato, porque também não é de Paulo Freire, tá? Quem for estudar um pouquinho a história da filosofia, os pré-socráticos acreditavam nisso, tá? Que o homem já nascia, a ideia do conhecimento inato, da iluminação do Logos, que aliás entrou de certa forma no cristianismo, né, gente? No cristianismo nós não temos a questão da iluminação do Logos, nós temos a questão da iluminação do Espírito. E desculpe aqui a brincadeira hermenêutica que eu falei com vocês, jamais partam para exegese, né? Tem gente que vai pregar numa igreja e já começa mentindo, porque às vezes o cara já tem um sermão que ele está pregando o ano inteiro, e aí, desculpa a brincadeira aí, pastor Luiz. O cara está pregando o mesmo sermão o ano inteiro e diz: olha, irmãos, eu acabei de receber isso fresquinho. Uma revelação fresquinha de Deus. Olha, gente, aqui não é confessionário, hein? Então, o que acontece? Já tá ruim, porque ele começa com uma mentirinha, né? Dizendo que é fresquinho, quando é comida passada. E aí vai o pior erro. Eu recebi essa revelação profunda. Não, a ideia inclusive da filosofia, mas a ideia cristã. Essa analogia é uma analogia cristã, que é a iluminação dos olhos, tá? Mas os olhos do entendimento. Lembra do salmista orando? Desvendo os meus, para fazer o que, gente? Entender a sua lei. Então, todos nós necessitamos de um mestre na nossa vida. Então, a pedagogia, ela faz parte. Quem tenta crescer sozinho não chega a lugar nenhum. Esse é o papel do mentor, e é muito importante. Aliás, nós temos uma espécie de balbúrdia, confusão em alguns setores, tá, do evangelicalismo brasileiro, justamente também por essa ideia equivocada que começa na sociedade. Nós não precisamos do pedagogo, e eu espero que esse nosso tempo reflexivo da disciplina que me foi proposta para ensinar a vocês sirva para vocês de despertamento. Não é só na sociedade que o pedagogo tem o seu espaço à sua vez, mesmo na religião. Por que isso? Porque às vezes, de certa forma, o mestre, ele é negligenciado na comunidade de fé. Aquele que ensina, ele é deixado de lado quase como um heterodoxo, um herege. Ele é abandonado nas fileiras por alguém entender que ele é um ET que esfriou na fé. É alguém, né? Geralmente um cara sem graça,
né, cheio de jargões bonitos, oratória perfeita, que consegue proferir sentenças sem nenhuma realidade prática ou vivencial. Então, isso é um equívoco dos mais tristes e horripilantes que nós temos. Porque o pedagogo, ele inicia-se na vida do ser humano na figura do pai e da mãe. É na figura do pai e da mãe que nós temos o arquétipo do pedagogo, que, aliás, vai moldar boa parte da nossa visão de mundo. Mas isso é uma outra conversa. Pode-se falar que o pedagogo ele está nos dons ministeriais de Efésio? Está, ele faz parte. Aliás, tanto ele está, como o próprio Salvador. Vamos parar para pensar. Ele ilustra o dom do mestre. O próprio Salvador Jesus, ele é o mestre por... Então, parece que nós estamos sendo aculturados por uma visão pessimista de vida da sociedade. Eu citei esse caso, tá? Quem é meu amigo na rede social vai conseguir ver o vídeo, ou depois vocês colocam um cara que diz que é médico, que esculacha contador, esculacha professor. Ele diz, professor faz o quê? O seu trabalho de quê? Só que, vocês me perdoem ser tão brusco, tá? Um acéfalo como esse esqueceu-se que ninguém aprende medicina, psicologia. Aqui, ó. Não. Ninguém aprende assim. Mesmo que ele seja um autodidata, ele não aprendeu. Outros mestres pegaram na mão dele através da leitura. Então, o problema é justamente a gente transpor essa barreira. A pedagogia tem que encontrar o seu lugar correto nas relações humanas, porque ela faz parte das relações humanas. Nós não podemos excluir isso. Imagina, eu estou citando um caso da sociedade, para então partir para a ideia da comunidade de fé. O caso da sociedade que recebeu muitas críticas. O cara criticando, dizendo, professor para quê? O professor não sabe o que é trabalho. Quem sabe é médico. Ora, o médico passou quantos anos na faculdade para aprender medicina? Professor, inclusive agora, no início da semana, o Estado teve, né, assim, demorou um pouco, mas teve a iniciativa de colocar as aulas online. E eu tenho uma adolescente em casa, de 14 anos, que ela está com muita dificuldade de acompanhar, primeiro porque não é o professor que ela está habituada. É uma pessoa que vai dar uma teleaula e são várias pessoas diferentes, a cada dia uma pessoa diferente, com propostas diferentes, e é aquela coisa bem robótica. Eu estava comentando com o pastor Luiz que no final da minha monografia eu quero escrever um capítulo, eu quero dedicar um capítulo para essa questão do pós-Covid, né? Como vai ficar a educação? Porque a gente precisa pensar nisso, já que tem esse avanço tecnológico, essas coisas todas, mas a importância do relacionamento, que isso não substitui com a evolução digital. Não, aliás, pode haver o problema da burrificação. Se a gente pensar numa educação apenas à distância virtual, presta atenção, como eu disse, o terreno da educação eficaz é o solo da vivência comunitária, onde nós partilhamos experiências, tá? Onde nós dialogamos. É preciso lembrar isso aqui. Todos os processos evolutivos da educação, os processos, eu vou falar difícil para quem já está acostumado com a linguagem, vai entender, mas eu vou simplificar. Todos os processos epistemológicos estabelecidos para validação das disciplinas que nós temos na academia, eles brotam do solo vivencial. Todos eles, até mesmo a teologia. Não se faz teologia trancado no gabinete. Como? Preste bem atenção nisso aqui, gente. O cientista não faz descobertas trancados igual um ermitão. Eu poderia citar o Albert Einstein, vou deixar vocês na curiosidade, Boiano. A maior descoberta dele é quando ele está tirando a soneca debaixo da árvore. Saiu, está conversando com os outros, e está tirando uma cestazinha debaixo da árvore. Então, tanto o
os processos epistemológicos, tá? Epistemologia é o ramo da filosofia que abarca a questão da validação do conhecimento. É o que a gente chama de teoria do conhecimento, para quem nunca ouviu falar de epistemologia, tá? É a teoria do conhecimento. Então, é a partir da epistemologia que você percebe se o conhecimento que você tem de fato é real, verdadeiro, ou é abstrato, ou mesmo ilusório, tá? Então, ela se preocupa com isso, em validar o conhecimento, tá? Em indicar se o conhecimento é real ou não. Porque tem muita gente que sabe, tá? Muita gente que sabe, não sabe transmitir o que sabe. Há outros que pensam que sabem e nada. Aliás, eu já vi muito desses casos, né? Gente que não consegue articular sentenças direito. E desculpe a brincadeira, eles parecem Frankensteins, né? Você sabe, ó, que o engajamento da cultura. Todo mundo aqui sabe, acho que a maioria aqui. Não é possível que ninguém aqui sabe o que é o Frankenstein. Quem sabe o que é Frankenstein? Aquele monstro imaginário, né, do cinema, que ele veio à vida a partir de um doutor que queria criar vida na morte, e ele junta pedaços de corpos e fica aquele ser abjeto, né, que acaba matando o seu próprio criador. Né? Isso é uma ilustração, inclusive, do conhecimento que não tem uma organização metódica. A gente chama isso em linguagem técnica de conhecimento assimétrico, tá? Que é uma colcha de retalhos. São as pessoas que são uma espécie de Frankenstein que negligenciam o papel do pedagogo. É por isso que é importante dizer isso aqui para vocês. Mesmo o autodidata, ele tem alguns problemas sérios. Você vai ver esses problemas ocorrerem com o autodidata por falta de ter alguém com quem ele dialogar. Tá? Então, a educação, eu estou só trabalhando em cima da proposta dela para a gente voltar aqui. A educação, ela não pode sofrer isso, nem que haja uma nova mudança de interação. Você cria uma classe na casa dos alunos e reúne tantos alunos, 5, 6 alunos, tá? Você dispensa o professor para aquilo. Pode se repensar, talvez, em novos modelos que sirvam de paradigma para a educação no pós-Covid. Mas não dá para substituir. Aliás, só para levantar, e vocês, vai ficar a critério de vocês responder essa pergunta. Desculpem-me, é uma pergunta hipotética, tá? A internet, ela pode educar, mas também pode deseducar. Em tempos de internet, nós temos muitos abestados. Essa é a realidade. Gente que não consegue conciliar o saber. Eu lido muito com isso, principalmente em rede. Eu, por exemplo, como já disse a vocês, sou pentecostal, de uma Assembleia de Deus, né? Eu lembro uma vez que uma irmã segundo ela, pentecostal, era uma neopentecostal, que não conhecia nem a história da denominação que ela fazia parte, etc e tal, gosta de ficar brigando nas redes, né? Ela entrou num texto meu, veio de voadora com os 2 pés, e eu fiz igual ninja. Ela veio de voadora dos 2 pés e eu dei aquele salto mortal com o pezinho no queixo, para desligar o interruptor. Ela veio citando o artigo dos outros, control, vocês já sabem. Veio com control. E ela começou a citar artigos. Eu disse, querida, eu já li o artigo, mas esse artigo tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Ela foi começando a ficar com raiva. Eu disse, amiga, preste atenção no que você está citando. Você não expôs nenhuma ideia sua. Você citou artigo de fulano, ciclano e bertrano. Eu li as fontes, que eles não colocaram o pensamento todo do autor. Aí eu comecei a citar as fontes. Fulano tirou isso disso, tirou isso desse livro. Daqui a pouco a mulher, eu disse, amiga, eu não sou leitor de artigos, sou leitor de livros. Eu aprendi sentado. E aprender sentado exige rigor na linha de pesquisa. Rigor. Você precisa ter rigor metódico. Encerrou-se o debate com ela excluindo os comentários. Aí subiu os meus, subiu tudo. Mas você vê gente assim, gente embrutecida pela internet e gente que inclusive seguia. Vocês viram há pouco tempo o problema que deu um desses caras, youtuber, fez o desafio da banda, deu uma banda na mãe. Um outro pateta foi dar banda na mãe, a mãe parou no hospital. Então a internet, desculpe-me, lançou muitos abestados. Por isso é que a proposta de uma educação
somente pela internet uma videoaula, não é proposta viável. Tem que se repensar principalmente em lidando com faixa etária. Criança é preciso estar junto para haver interação e não isolamento. Tá? Isso pensando em crianças. Isso pensando em adulto, sim, você pode desenvolver conteúdo na internet, o adulto que já está, que a gente chama de preparado ou qualificado para viver socialmente. Então, para ele, você pode preparar esse conteúdo, mas nunca excluir o papel do mentor. O mentor tem que estar lá para, pelo menos uma vez na semana, no chat, participando, respondendo perguntas para aqueles que têm dificuldade em assimilar termos técnicos, porque cada pessoa é um indivíduo que possui suas particularidades. Inclusive, a pedagogia tem que levar isso em conta. Dentro dessa questão da pedagogia, interessante que no mês de janeiro, no início do ano, eu estava tendo um debate justamente sobre isso, né? O resgate da educação domiciliar. Só que hoje em dia nós não temos assim, não é todo mundo que tem um recurso e gosta usando o Ed Leitinho. Correto. Então como que funcionaria isso? A mãe e o pai passariam a fazer uma coisa pedagogo? Então, na verdade, a educação domiciliar, ela é muito boa. Talvez não funcione no Brasil. Porque no Brasil, é pra gente pensar, tá, gente? Eu sei que alguns cristãos desejam isso, e de coração. Uma vez que nós temos no MEC pessoas que falam tanto em diálogo, mas excluem o contrário, tá? Usam de uma espécie de totalitarismo, tá? Então a gente tem essa, porque na verdade o homeschooling, não é isso? Homeschooling. Gente, então a educação domiciliar é uma proposta boa, mas deixa eu lembrar vocês, ela é uma proposta, principalmente no Brasil e boa parte dos Estados Unidos, que ela visa contra-atacar, tá? Contra-atacar, porque lamentavelmente a gente tem que dizer isso, o ensino sendo praticado de maneira imprópria na sala de aula. Não preciso citar, porque todo mundo acha que é informado. Nós tivemos, por exemplo, aqui o FJ, minha capital aqui no Rio de Janeiro. Cara, ridículo. O cara vai para a faculdade, está lá escrito um monte de palavrão na sala de aula, na parede. Gente, eu vi um vídeo que um amigo que estudava na UFJ, ele me mandou espantado. Ele, inclusive, quase não passou de ano porque ele não quis participar da área de humanas. Fizeram um trabalho, todo mundo pelado, um com a cara na busanfa do outro, e dizendo que aquilo é um trabalho de interação social do mundo. Deixa pra lá. Então, até porque os autores maior pessoal, assim, a maior parte dos autores que defendem o homeschool são americanos. Então, assim, no Brasil tem gente que defende, tem, só que a gente não tem uma cultura como eles têm lá. Por exemplo, o homeschool, a primeira foi pensado no sentido, por exemplo, lá faz muito frio durante uma época do ano, então as crianças não tem gente que mora em lugares onde a neve é muito intensa, então não tem como sair. Aqui no Brasil a gente não tem essa realidade. Então eu acredito que a gente precisa pensar por que eu decidi mudar meu tema de monografia. Primeiro, que eu não estava achando aporte teórico, e segundo, porque eu fiquei pensando, gente, as crianças precisam de educação cristã. Mas não esse modelo que a gente viu do Mackenzie, que não funcionou, do Bennett, né, lá no Rio, aqui em Juiz de Fora o metodista, o Gramberg, não funcionou. A gente precisa pensar em educação cristã sim, porque as nossas crianças vão engolindo, tá até falando com o Adalberto, vão engolindo essas outras teorias marxistas e tal, e elas vão achando que isso é uma verdade. Então, no Bennett, eu vou te falar a realidade do Bennett. Eu cheguei da aula, por incrível que pareça, gente. E na época eu ainda era seminarista. Tá? Fato curioso, né? Eu até, na época, eu lembro que foi o melhor valor econômico que eu ganhei na vida, né? Eu dei aula por ocasião de ter pregado, eu fui indicado para pregar na Metodista, lá no Meier, atrás de Salgado Filho, né? Um dos grandes líderes do metodismo, que era o Lockman, Paulo Lockman, foi um bispo eclesiástico da Metodista, um cara fera, né? Ele chegou a pastorear aquela igreja, e eu não lembro se era sobrinho, o que era dele, que me viu pregando, e ele até brincou comigo, se você é assembleano, eu sou.
Pô, você não tem cara. Eu brinquei com ele na época, ele disse, mas você não tem cara de quê? Fala pra mim. Eu não sabia dessa. E ele brincando, fazendo amizade, ele, pô, vou te levar no Bennett para dar aula. E eu lembro que eu dei aula, e eu não usei o teórico, que lá já usava. Questão de, vamos aqui para exegese, tá, gente? Sair do tema da pedagogia. Eu não usei o método histórico crítico, né, como ferramental. A minha aula foi de teologia bíblica, principalmente. E isso, gente, deve ter aí uns 20 anos. Não tiver mais um pouquinho. Eu peguei já quando o Bennett estava sofrendo a crise. Pastores estavam deixando de enviar pessoas para se formar lá. Muita gente estava se formando ou no Ceforte, que ainda estava, era um pequeno embrião aqui em Petrópolis, que hoje é o seminário que representa metodismo wesleyano, metodismo wesleyano não é o metodismo puro, tá? E na época muita gente ia estudar na FATEC, na Pavuna. Meu primo até se formou lá, que era o pastor Teodomiro. Então, muita gente estava indo para lá. Eu dei uma aula de teologia bíblica sem usar esses ferramentais, mas citando autores que usavam, e aqui igual eu estou fazendo, sendo intelectual, porque tem coisa boa que dá para aproveitar de intelectuais como Paulo Freire. Eu disse, tem muita coisa boa, muita coisa positiva. O pessoal só marreta em Paulo Freire, mas tem coisa positiva que dá para aproveitar. Agora, claro, a gente vai tirar o que é ruim. Isso faz parte do próprio cristianismo. Cristianismo tem um lema, uma máxima, que toda verdade é verdade de Deus. Fracasso do Bennett, justamente a questão da aculturação, a aculturação, tá? Esse, aliás, é um dos pontos que a educação no Brasil vai ter que reavaliar. Você vê, por exemplo, a crítica, e foi justa, não foi injusta. Pô, redação de Enem, prova de Enem, linguagem pajubá de homossexual cair numa prova, difícil engolir. Como também ficaria difícil engolir se botasse linguagem religiosa. Imagine que eles colocam lá, você já entrou no manto na prova? Seria também antagônico, gente. Seria antagônico. Então, a gente tem que pensar na educação hoje, inclusive religiosa, tá? Mesmo a questão do ensino domiciliar, ela deve ser repensada, porque é bom, mas os pais, no ensino aqui, ó, Roberto, pega essa, no ensino domiciliar, pode estar fazendo igual na ficção, colocando o menino dentro de uma bolha. E o convívio social prepara o ser humano para as experiências boas e também para a experiência dolorosa da vida, tá bom? Precisa ser sal, né? Para salgar, então tem que preparar o menino. Tem que preparar. Vamos lá, gente, vamos seguir. Tá? É importante distinguir aqui a pedagogia como sendo a ciência que estuda a educação, e aqui eu fiz a diferenciação. A didática, ela é uma das ferramentas da pedagogia, mas ela não pode ser confundida com a pedagogia. Tá? Acredito que aqui na grade curricular, ou quem fez bacharel teve didática, tá? A didática é a disciplina ou conjunto de técnicas para facilitar a aprendizagem. Então, a didática é uma disciplina dentro da pedagogia, porque muita gente confunde didática com pedagogia. Ok, gente? Então, eu fiz algumas dessas diferenciações. Vamos aqui ao nosso quadro. Está meio escuro, mas vai dar para eu mostrar para vocês aqui. Tá? Eu tenho até que horas? 10 horas. Até 10 horas. Então, dá para a gente conversar um bocadinho. Bom, aqui eu coloquei, gente, algumas coisas muito importantes dentro da ideia da pedagogia religiosa ou ensino religioso. Tá? Porque nesse tipo de modelo de ensino, nós temos o processo de ensino e de aprendizagem que estimula a construção do conhecimento pelo debate, pela apresentação da hipótese divergente, da dúvida real e metódica, do confronto de ideias, de informações discordantes e ainda da exposição competente de conteúdos formalizados. Então, é importante pensar que a proposta da educação religiosa
ela não é feita na tirania, sem se preocupar com questões, tá, que envolvem a dúvida real. Que geralmente, quando alguém se propõe a pedagogia religiosa, desculpe o que eu vou falar, é muito chato, porque parece também uma pedagogia robótica, que a gente já vê com aquelas respostinhas prontas, formuladas, e a gente não precisa pensar muito igual miojo, né? Jogou, tem uns que você não precisa nem demorar muito. Jogou ali com 1 minuto água no micro-ondas, não precisa nem botar lá no micro-ondas, abriu o copinho, jogou água quente, fechou, está pronto. E a pedagogia religiosa, ela deve passar justamente por esse processo de abertura ao diálogo, tá? A divergência, porque aliás, mesmo a matriz religiosa, ela não é unânime em todas as coisas, tá? A matriz religiosa não é unânime em todas as coisas. Mesmo na cristandade, e vocês precisam entender muito bem isso, somente vocês que são bacharéis em teologia precisam entender muito bem isso. Evitem guerras desnecessárias por pontos secundários. Aprendam a conviver com divergente. Porque o problema da proposta da pedagogia religiosa é, exemplo, existem tradições diferentes da nossa, que pensam que vão reformar todo mundo só pela razão. E aí eles apresentam uma proposta de cristianismo assertivo, que cuida apenas da mente, nega o processo afetivo dentro da sua pedagogia. Então abre mão de ilustrações, abre mão às vezes, tá, de conteúdos vivenciais. Emoção, zero. Somos robôs, temos que ficar assim. Serve o cérebro no espírito. Tem um filósofo muito bom. Eu estou trabalhando alguns artigos e eu estou trabalhando um dos livros do meu seminário a partir de insights dele e de um outro que eu não vou citar aqui agora, que eu estou lendo, deixa eu terminar de ler. Mas James Smith, Vida Nova, lançou uma trilogia dele. Na verdade, tem 4 livros dele, né? Se é Aquilo que Ama, mas você tem a trilogia dele, Liturgias Culturais, né? Fala só sobre o reino, tá? No primeiro livro dessa série dele, ele lança um insight interessante. Ele diz que o problema da pedagogia religiosa fracassar é justamente, primeiro, por não se abrir ao diálogo, ao contrário. E ele cita, e é verdade, só que ele não vai direto no assunto. Ele cita que há uma guerra, por exemplo, entre reformados, e ele não vai citar pentecostais, né? Ele cita essa guerra porque existem reformados que têm razão. Aqui, ó, tudo, emoção, nada. A gente deixa emoção, o homem é um cérebro no palito. Essa é a ideia dele, né? Nós nos habituamos tanto a Descartes que a gente, né, começa com cogito. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Só que nós não somos cérebros no palito. E eu concordo com ele, que ele diz que a emoção tem um papel muito grande, tá, na pedagogia. Ele fala, se nós queremos ter êxito, precisamos pensar nisso. A emoção tem um papel muito grande, porque na verdade você fará tudo pelo objeto do seu amor. Ué, quantos homens tão inteligentes fizeram loucuras por um amor? Quantas mulheres inteligentíssimas? Você pensa assim, cara, o que essa mulher fez, Adalberto? Porque na verdade, aqui ó, emoções, de certa forma, influenciam tudo. Eu dei essa volta para vocês entenderem justamente que a nossa pedagogia está falhando em alguns aspectos. O aspecto de levar em conta a emoção, a individualidade, no aspecto de se abrir ao diálogo. Se abrir ao diálogo. Antigamente tinha aquela guerrinha, né? Eu sou pentecostal, fogo puro. O outro, sou reformado gelado, mas eu tenho a Bíblia. Aí ficava aquelas guerrinhas tão bobas, ninguém se abrindo ao. Ainda tem ainda. Infelizmente não pode estar, mas ainda tem, né?
Mas é onde eu falo, a falha de uma pedagogia da religião que se abra, realmente se abra para o contrário, para dialogar. Porque quando a gente aplica isso, não é só na comunidade de fé, isso se aplica também ao não cristão. Imagina o não cristão, chega para você está falando do amor de Cristo para ele. Ele diz, cara, mas como Deus pode ser bom? Velho, permitiu a praga do vírus chinês matar um montão de gente, quebrar tudo. Como Deus pode ser bom? E aí você vai vir com o discurso prontinho para ele, dizendo, não, mas Deus é majestoso, poderoso, onisciente, benipotente, onipotente. Ou então vai dar uma de bem simplista, Deus é lindo. Será que é assim que se constrói a pedagogia? Então, deve-se ter essa abertura ao contraditório. Pedagogia religiosa tem que se abrir ao contraditório. E esse é um defeito nosso, tá? É um defeito muito grande. Então, eu estou trabalhando aqui a essa ideia da gente se abrir, tá? Ainda que você vá expor conteúdo formalizado, mas deve se abrir ao diálogo, ao oposto, tá? E que literalmente esteja aberto a olhar o outro lado. Por exemplo, aquela briga de católico e protestante. 2009 eu estava em Portugal. Quando eu desembarquei, só Deus, gente, 4 brasileiros que estavam no mesmo voo que eu estava, que é a TAP, a única que faz para Portugal, né, que é Transportes Aéreos Portuguesa, né? Eu desembarquei, 4 foram mandados embora. Eu fiquei, pastor, mais de 1 hora no aeroporto com a CEF. CEF é parecido com a Polícia Federal daqui, é a Controle de Estradas e Fronteiras, né? A tal da Federal de Portugal. E eu estou lá no aeroporto da cidade chamada Porto, indo daqui para lá depois de Lisboa. Eu estou lá no aeroporto esperando eles me liberarem. Quando me liberam, tem um cara que está olhando a minha mala. E ele abre a minha mala, viu Bíblia, viu DVD meu, que eu levei, DVD para vender, né? Viu Bíblia, viu um monte de coisa. Aí levei uma carnezinha para uma amiga minha lá, né? Estava morando em Portugal, levei linguiça, uns negocinhos de presente, né? Uns negócios bonitinhos. Mas presta atenção, o cara é católico. Ele virou. Professor. Você passou um Discovery naquele programa? Passei. Aquele do aeroporto. Passei. E ele olhando tudo, ele deu uma risadinha para mim e disse: o senhor sabe que o senhor não pode entrar com essas coisas aqui, né? Eu não sabia. Mas vou deixar o senhor passar. Mas eu queria que o senhor me respondesse uma coisa. O senhor é evangélico? Sou evangélico. Protestante? Protestante. Que igreja? Pentecostal Assembleana. Oh, sim, onde eu moro, lá na região do Trás-os-Montes, lá perto de mim tem alguns crentes pentecostais, que são aqueles que gritam alto, não é? É, eles mesmo. Eles mesmo. Sou desse. E aí a gente começou o bate-papo. No meio do bate-papo, ele olha para mim e diz assim, ó, presta atenção. Eu sou católico. Qual a diferença do católico e protestante? Nós não cremos na mesma palavra de Deus, na Bíblia. E por que vocês não gostam de Maria, mãe do nosso Salvador? Terminei. Deixei ele terminar de falar. Quando ele terminou, eu disse, não, deixa eu lhe dizer. As nossas diferenças são, primeiro, porque vocês católicos colocaram alguns livros a mais. Nós até lemos esses livros. Eu disse para ele, eu já li Macabeus, Bel e o Dragão, Apocalipse de Enoque, eu já tive a oportunidade de ler Apocalipse de Pedro. Ele, você já leu esses livros há pouco? Sim, só que o problema é que colocar eles na Bíblia, não dá, né? Eles contradizem a própria Bíblia. Sim. Por exemplo, o livro de Macabeu incentiva o suicídio, mas a Bíblia incentiva a vida. É verdade. E eu disse, nossas diferenças são diferenças desse âmbito. E claro, gente, eu não ia brigar com o homem e falar, não, vocês adoram os santos. Pedagogia religiosa. E eu disse para ele, mas quem disse para o senhor que nós não gostamos de Maria? Está errado. Não entendeu nem o que é ser protestante. Eu amo Maria.
Aí eu comecei, ô bendita Maria. Aí ele olhando para mim, Maria maravilhosa. Eu disse para ele, essa mulher é um exemplo de espiritualidade. Ele, claro que é, mãe de Deus. Eu disse, por isso mesmo, um exemplo de espiritualidade. Ela obedeceu à voz do Senhor, disse, eis-me aqui, cumpre em mim. Aí comecei a ler Lucas com ele na minha Bíblia, já peguei. Está vendo aqui, ó? Ela disse, eis-me aqui, cumpra na tua serva o teu querer. Tem tanta gente desobediente. Ele, é verdade. Lá mesmo na paróquia onde faz parte, tem uns gajos que parece que estão montados por né? Aí a gente conversa. E eu disse com ele, pois é, olha que exemplo. E mais do que tudo, deixa eu dizer para o senhor, que mulher maravilhosa, mandou a gente obedecer Jesus o Salvador. Ele mesmo, vamos ler aqui João 2. Aqui que ela disse, ó, tudo que ele mandar vocês façam. Ele, o padre não leu isso para mim. Já ficou lá. Aí eu, mas aqui ó, presta atenção, eu me abri para conversar com ele, vocês estão entendendo? E eu disse para ele, infelizmente pode haver evangélicos que coloquem Maria lá, ó. Não, mas para nós ela é bem-aventurada. Porque se o pecado aí, irmão, foi o fecha caixão. Eu disse para ele, se o pecado entrou no mundo pela intervenção de uma mulher, salvação entrou no mundo pelo ventre de uma mulher. Ih, irmão, se o cara fosse pentecostal, já estava no chão. Abraçou, perguntou onde eu ia ficar, foi lá num dos cultos que eu preguei na região do Trás dos Montes. Ele morava num lugar chamado Régua. Portugal tem um lugar, então, se um dia você for, tem cada nome esquisito, Cova das Almas, sei o que da Cruz, cada nome esquisito. Ele morava num lugar chamado Régua. Ele se deslocou de lá para ir para a Vila Real me ver pregar, né? Mais ou menos, não era tão longe, mas devia ter uns 20, 30 quilômetros, um pouquinho mais. Se deslocou para ir lá escutar pregar. Onde que eu resumo isso aqui? A nossa proposta religiosa tem que estar aberta ao diálogo. Eu espero que depois dessas aulas, isso aqui é só o nosso introito, só o nosso começo, tá? Então, nós precisamos estar habilitados a se abrir ao diálogo. Se abrir ao diálogo. Não logo já chegando com o pé na porta, tá, gente? Importante isso aí. Vamos lá. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui, tá? Uma espécie de fluxograma, bem pequenininho, onde você tem aqui o objeto do conteúdo da pedagogia religiosa. Ela lida com o sagrado, tá? Esse CE aqui é sigla de conteúdos estruturantes. O que é isso, Márcio? Aqueles conteúdos que estruturam o nosso diálogo religioso, tá? Os conteúdos estruturantes. Aqui nós temos o universo simbólico religioso. Aliás, aqui vocês vão ficar chocados comigo. Parece que nós, protestantes, passamos de vez a ser radicais e anatemizar todo simbólico religioso. Exemplo, uma vez eu vim aqui a Minas Gerais a pregar, numa determinada igreja em Betim, e na época eu estava com um outro celular, não é esse, que é bem mais novo, e o meu papel de parede era um mosaico de cruz, feito pelos nossos irmãos coptas. Mosaico, uma cruz. Um determinado irmão, eu acabei de pregar e todo mundo quer confraternizar, né? Alguns fazendo perguntas, já de praxe. E um determinado irmão, do ministério da igreja, disse: ai, irmão, sou um pregador de fogo, com negócio de cruz no celular. Ai, irmão, não faça isso não. Isso não é de Deus, não. Seria excomungado. E eu com aquele mosaico, né? Com aquele mosaico de cruz de Marte Copta. Aí ele começou, não, porque, irmão, Jesus nosso não está na cruz. E não tinha Jesus na cruz, não, só tinha o desenho da cruz. Era um mosaico da cruz.
Ele começou, falou. Eu disse, irmão, calma, olha o coração. Eu disse, a cruz sempre foi, sempre será o símbolo religioso da fé cristã. É um símbolo, irmão, assim como a ceia é um símbolo. Ou você acha que quando você está comendo pão, o pão virou a carne de Jesus e você virou canibal? Ou você acha que quando você está bebendo vinho, você está bebendo mesmo sangue de Jesus e virou vampiro? Irmão, é um símbolo. Todos os símbolos comunicam uma realidade desejada. Inclusive a própria ceia, que o senhor não sabe. A ceia, ela é um símbolo, não é só da vida de Jesus que passou, é da vida de Jesus que virá para nós, que se manifestará plenamente, porque a ceia, ela aponta para o evento futuro. Jesus disse, vamos ler aqui, Evangelho de Mateus, olha o que Jesus disse: vocês não tornarão a beber o suco da vide comigo aqui mais, só naquele dia onde? No reino do meu Pai. Então, quando eu tomo a ceia, isso aqui é um símbolo que está apontando para uma verdade futura. Um dia eu estarei numa festa maravilhosa no céu, ceando nas bodas do Cordeiro. Ô, meu Deus, ó. Gente, ó, vai pegar fogo, hein? Então, a pedagogia religiosa, agora vamos lá, saindo da brincadeira, ela não pode abrir mão dos símbolos religiosos, tá? Ela não pode abrir mão. Esse universo dos símbolos religiosos permeia. Aliás, é a partir deles que você pode construir uma pedagogia. Por exemplo, a irmã está lá para fazer monografia. Vai trabalhar com crianças? Você pode, sem ser dura, catequizar, ensinar a criança no universo religioso usando símbolos. Um maior exemplo disso é literalmente Tolkien e Lewis. Nárnia, todo mundo é apaixonado. Você vê não cristãos falando sobre o universo de Nárnia, mas o que pouca gente sabe é que aquele universo está povoado da mensagem cristã. Você pega o leão, por exemplo, que morre, que entrega a sua vida por um traidor. Jesus entregou a vida por nós, que éramos traidores. Quebramos a lei de Deus, quebramos o mandamento de Deus e nosso pai Adão, nossa cabeça federal. Jesus entregou a sua vida, sendo ele o leão, se fez cordeiro. A pedra, a própria pedra, gente, aqui ó, quebrada, rachada, é uma alusão à ressurreição. Está glorificando, mano? Rapaz, eu acho que daqui a pouco vai queimar a máscara, hein? Vai sair línguas. Agora, sério, gente, presta atenção, não dá para abrir mão dos símbolos religiosos. Só que o universo evangelical se tornou tão chato, mas tão chato, que tem gente que implica o símbolo da cruz na igreja. O engraçado é que eles não implicam. Tem gente que implica com a cruz, mas se ele vê uma arca, gente, esquisito isso. Esquisito, muito esquisito. Mas você é contra ter uma arca na igreja? Não. Desde que aquele símbolo aponte para a realidade. É igual o pastor, tá, gente? Eu sei que está sendo gravado, por isso eu vou ser bem ético. Me chamou daqueles pregadorzão, né? Do evento famoso de missões do Brasil. O cara me viu pregando. Ele, cara, você explicou o texto. Ele disse, você não falou nada demais. 10 anos para Jesus. Eu disse, ué, mas isso não é pregar? Leia o texto, interprete o texto e aplique o texto. Parecia que tinha feito coisa do mundo dele. Eu vou te chamar, vaso. Você dá um estudo aqui sobre os mistérios da arca. Eu disse, velho irmão, só que só sabia que a arca, ela aponta para Jesus. Ela é o símbolo perfeito de Jesus. Feita de madeira revestida com ouro. Na tipologia bíblica, madeira é a finitude da vida humana, o ouro representativo da glória divina. Jesus
aqui ó, em si ele tem as duas naturezas, humana e divina. O senhor sabia que quando a gente olha para a arca, na cultura judaica, dentro da arca estão as três coroas do judaísmo? A coroa do sacerdócio, a coroa da monarquia, e a coroa do governo. O senhor sabia disso? Aí ele ficou assim, ele ficou olhando, ele, é mesmo? Eu disse, pois é, os três elementos que estão dentro da arca é o tríplice ofício de Jesus. Ele olhou para mim, eu nunca pensei nisso. Eu disse, é o tríplice ofício de Jesus. Jesus é rei, sacerdote e profeta, por isso os três elementos. Eu pensei que você ia falar do outro manto. Falei, mas não tem outro manto, meu santo. Toda a arca aponta para isso. Se o senhor for olhar, por exemplo, preste atenção, o sangue do propiciatório, que torna Deus favorável. Ô, meu irmão, aponta para a cruz, inclusive, como a arca é de madeira, deixa eu lembrar, lembrando a finitude, a brevidade da vida humana, o sangue está lá em cima na tampa do propiciatório, lembrando que Davi disse, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Eu disse para ele, nós pecamos muito, pastor, nós somos vacilões, mas o diabo fica com raiva, é que nós estamos cobertos pelo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Simples, dá para vocês entenderem bem? Aqui ó, você abre mão do símbolo religioso? Não, mas coloca aqui ó, ele em conexão com a verdade. Isso aqui que é importante, porque senão a gente fica batendo, aí fica o pentecostal, se não é o pentecostal safado, vagabundo, fedorento, tá lá com a arca. Aí fica o outro, mas tem os pentecostais que estão com a cruz. São símbolos religiosos. A pedagogia da religião, ela trabalha com o universo simbólico religioso que está presente em toda manifestação cultural. Não pensem que no meio da cultura não há símbolos religiosos. Há muitos. Você vai no teatro, na porta da entrada, origem do teatro. Qual é a origem? Culto. A quem? Dionísio, ou Baco, deus do vinho. Em toda manifestação cultural existem símbolos religiosos. Todas elas. Não pense o contrário. Em todas elas. Até nas revistas de quadrinho, que eu sei que aqui ninguém lê, né? Mas até nas revistas de quadrinho do universo Marvel, você tem os símbolos religiosos. Você pega o Demolidor, Homem Sem Medo, que é católico. Dialoga com a cruz, dialoga com o cristianismo. Gente, é sério. Os símbolos religiosos não podem ser esquecidos na construção pedagógica, principalmente para as crianças. Quem está me ouvindo, diga amém, gente. Ô, Marcos, é interessante você falar isso, que o pessoal implica muito lá na loja. Não sei se lá na 20 apareceu, mas como que agora tem o Minecraft, né, mangá, esses quadrinhos diferenciados, então agora as editoras cristãs começou a colocar as histórias bíblicas dentro disso. Aí tem um materialista, muito materialista, parece um Goku. O pessoal chega lá na loja e fala, mas isso é bíblico? Está distorcendo, porque a Bíblia fala que não é para fazer imagem, olha. Então assim, eles têm essa resistência até mesmo com a cultura pop, com essa integração com a cultura pop na transmissão da pedagogia da criança, que é de suma importância, né? Suma importância. Porque, deixa eu só explicar isso aqui para vocês, gente. Toda a história humana, toda. Aqui não dá para a gente falar da fenomenologia da religião, mas toda história humana, ela começa com o que a filosofia chama de mito. É do mito que se passa as grandes reflexões filosóficas sobre cosmogonia. Quem sabe o que é cosmogonia? Isso, cosmogonia, então seria um tratado ou um discurso acerca de como o universo foi criado, o mundo foi criado, tá? Cosmos. Então a ideia aqui ó, toda a cosmogonia antiga, ela passa justamente pelo universo religioso. Então abrir mão dos símbolos religiosos, tá, gente? Abrir mão dos símbolos religiosos é literalmente fechar as pessoas para o diálogo, principalmente se você é um cristão mesmo, que deseja ver o progresso do reino, é fechar as pessoas para o diálogo. Então nós temos que explorar o universo dos símbolos religiosos, tá? É a partir deles que a gente constrói as pontes culturais, tá? Principalmente para explicar o cristianismo.
Alguém tem alguma coisa para falar? Posso seguir? Então vamos lá. Aqui nós temos, tá, o que a gente chama de paisagem religiosa, tá? A paisagem religiosa é bem complexo na pedagogia da religião, porque o que a gente trabalha como paisagem religiosa? A gente trabalha justamente a questão da religião, presta atenção, gente, a religião e a sua influência, ainda que inconsciente, na vida das pessoas. Isso é um fato que todo mundo tem que se ater. Exemplo, época de Covid. Não sei se vocês, mas eu vi algo inusitado, pastor Luiz Alves. Eu fui no mercado comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. E gente não religiosa, todo mundo comentando, é o Apocalipse, está na hora de se consertar com Deus. De repente, um rapazinho homossexual, cheio de coisa, de balangandando, aí ele começou, nega, é verdade. Olha, eu acho que o que esses crentes estão falando vai acontecer. Esse negócio de Jesus está voltando, olha as pragas, nega. Baita de uma mão e falando, eu segurando. Aí o outro, que era nega, virou para ele e disse, olha, mas é verdade, hein? Deus está castigando mesmo. Você que não se conserta não, bicha. Dentro do mercado. E aí todo mundo olhando, gente? Eu segurando para não rir. Aí de repente o senhor atrás de mim, sou evangélico, né? Sou. Só explica isso pra gente. Sai o Apocalipse. Todo mundo tem uma ideia religiosa. E eu perguntei para ele, senhor é cristão? Não, minha avó era católica. Eu não. Eu cresci sendo ateu, mas agora eu estou acreditando um pouquinho. Que isso aí deve ser uma praga, né? Deve ser o fim do mundo. Porque todo mundo passa, ainda que no inconsciente, por paisagens religiosas. Todos são expostos a ela. Tá vendo? Uma pergunta. Casamento do ateu. Será que o casamento do ateu, quando o ateu está casando, olha a exposição à paisagem religiosa. Quando o ateu está casando, o padre ou o pastor chega lá e eu uno vocês em nome de Charles Darwin. É mais ou menos assim que funciona, gente? Ou em nome da ciência, agora vocês estão casados? Eu participei do casamento de um cristão, quer dizer, está bem afastado. E esse testemunho de Jeová foi feito no salão. O homem não falou em Deus, só falou em cristais e pozinhos. Só no final ele falou assim, vai com Deus. Mas foi exposto. Só isso. Mas é o que eu disse, é as paisagens religiosas. De certa forma, todos nós somos expostos a elas, tá? Aqui nós temos, porque uma pedagogia religiosa mesmo que se preze, tá, gente? Ela tem o conteúdo estruturante, universo dos símbolos religiosos, paisagem religiosa, mas ela trabalha com o texto sagrado, deve levar em conta. E aqui a questão da pedagogia religiosa, nós precisamos pegar a escritura sagrada, tá, e interpretar ela ao conteúdo, tá, gente, da vivência social. O texto sagrado, tá, ele deve ser aplicado de maneira contemporânea. Mas aí já não é da minha competência, tá? E não é também da minha disciplina trabalhar essa questão, que é uma questão que envolve processo pedagógico e hermenêutica, tá? Porque ela envolve as duas coisas, processo pedagógico e hermenêutica. A hermenêutica está presente na comunicação humana. Por isso é muito importante você ter isso em mente. A hermenêutica é a ciência que estuda a questão da interpretação textual, interpretação de texto, com a linguagem variada que existem nas ordens gramaticais. Por que eu utilizei esse tipo de terminologia? Porque a hermenêutica trabalha justamente com isso. Você pega, por exemplo, a Bíblia, ela está cheia de gêneros. Ela tem poesia, tem história, biografia, elegíaco e por aí vai. Né? Está cheio de linguagem, tem epopeia, prosopopeia, antropopatismo, zoomorfismo, enfim, você tem um cabedal variado de linguagens.
E a hermenêutica trabalha com isso. E a hermenêutica não trabalha só com Bíblia. Ela trabalha na literatura, a hermenêutica trabalha nos processos da comunicação social, a hermenêutica trabalha dentro do ramo filosófico, ela trabalha dentro do âmbito jurídico, a hermenêutica forense. Então, a hermenêutica é uma ciência que vai estar aliada como disciplina da pedagogia, a trabalhar de maneira correta o texto sagrado. Agora, lembrando, esse é o maior problema nosso: pegar o texto nu e cru, soltar nas pessoas, sem despertar-lhes o interesse em aprender e saber o que realmente aquilo quer dizer para hoje, na linguagem de hoje. Ok, gente? Então, a pedagogia da religião, vamos lá só relembrando, ela lida com o sagrado, conteúdos estruturantes, universo simbólico religioso, tá, gente? A paisagem religiosa, o texto sagrado, tá? E aqui no CB são os conteúdos básicos, tá? Aqui, vamos lá. Você tem 3 maneiras de conduzir o estudo sistemático da pedagogia religiosa. Há 3 modos, tá? 3 modos de fazer pedagogia da religião. E aqui eu coloquei o catequético. Essa é uma forma de ensino voltada ao discipulado. É a forma fechada ou privada, tá? Por que fechada ou privada? Porque geralmente esse tipo de ensino, o catequético, ele é voltado para aquela pessoa que está se tornando fiel de alguma igreja ou de alguma religião, ok, gente? Então, nesse ponto, a pedagogia da religião, ela se torna privada, tá? Esse é o modo de se fazer pedagogia da religião privada ou restrita, feita para o fiel. É o modo catequético. Nós temos o modo teológico, tá, gente? Aqui o modo teológico, ele pode ser confessional, e aí o perigo, ele pode ser anticonfessional. E, aliás, eu preciso dar uma palhinha muito rápida aqui para vocês. O maior perigo é a teologia anticonfessional, que se valida de processos, tá? De processos, às vezes, conteúdos estruturantes, retirados de ciências naturalistas. Então ela invalida todo o conteúdo de fé. Propósito teológico é dialogar com a sociedade. Há 2 propósitos, vou ser bem sintético aqui que nós já temos que terminar. Há 2 propósitos na pedagogia religiosa voltada para dentro do ensino teológico. 2 propósitos. Primeiro, a afirmação da nossa crença, principalmente em formular respostas cabíveis ao não crente. Respostas para as diversas situações da vida. Hoje, por exemplo, um amigo ligou-me, eu fiz algumas indicações para ele, eu estava me preparando para vir aqui para Juiz de Fora, e ele teve que responder a pergunta de um casal amigo dele, né, que o pastor não soube responder. Como lidar à luz da Bíblia com a questão da fertilização in vitro? O pastor desse casal ficou sem resposta, procurou ele. Ele me procurou. E eu ajudei, inclusive ele tinha um livro que eu indiquei para ele, ele disse: eu tenho, mas não sabia que tinha resposta. Ele começou a pegar para abrir e ler. Preste atenção, esse modo teológico, sendo ele confessional, ele está a serviço da denominação. E aqui a função do pedagogo, tá? Ele não pode ser arrogante, questão do servo. E permitam-me, rapidinho, dar uma batida aqui. Vocês estão, graças a Deus, passando pelos últimos processos da formação da turma. Mas lembre-se disso. Vocês estão se formando, não é para pisar em ninguém. Não é para arrotar de maneira nenhuma prepotência. O papel do pedagogo é estar a serviço. Principalmente se ele é um teólogo. Se ele é um teólogo de matriz confessional, ele está a serviço da sua igreja, para buscar, tá, diálogo com a sociedade e, quem sabe, com irmãos de outros tipos de tradições da cristandade. Tá bom, gente? Então, o modo de fazer pedagogia da religião teológica pode ser confessional ou não confessional. Por quê? Porque você já tem teólogos hoje que gostam de se orgulhar dizendo, né? Sou um teólogo interdenominacional. E aí mora o perigo, né? Que ele pode se tornar parasitário.
tá? A teologia, ela é feita para responder às demandas da comunidade de fé e também da sociedade que olha para nós, esperando encontrar em nós um porto de esperança. Em último lugar, eu estou fechando aqui, hoje foi a nossa introdução, por isso conteúdo bem básico, tá? Em último lugar, as ciências da religião estão tão em moda hoje. Na perspectiva do modelo da ciência da religião, a pedagogia religiosa, o ensino religioso, assume uma autonomia como área do conhecimento, tá? E como saber, como uma espécie de estatuto epistemológico e pedagógico próprio, tá, gente? É um modelo que foi assumido pela legislação brasileira para o ensino religioso, de fato, a disciplina do ensino religioso, para quem vai depois, quem sabe, cursar aí, tá? Da escola pública, não deve ser ocupada, tá? Por um teólogo hoje, ele foi excluído, mas por um cientista da religião, com as devidas habilidades pedagógicas para o exercício da docência, tá? Então, você tem aí Passos, um escritor, dizendo, num dos seus livros, que a ciência da religião pode oferecer a base teórica e metodológica para a abordagem da dimensão da religião ou da dimensão religiosa dos seus diversos aspectos e manifestações, articulando-a de forma integrada com a discussão sobre a educação, tá? Então essa é a proposta. É uma proposta que tem os seus lados positivos e os seus lados negativos. O lado positivo da ciência da religião: se abrir totalmente à interdisciplinaridade, tá? Outra coisa, se abrir à pluralidade do diálogo religioso. Problema negativo é que muitas das vezes ela apenas se usa de humanas para analisar o aspecto religioso. É onde muitos escritores de ciências da religião pecam e criam espantalhos e fantasmas. Principalmente quem é do universo pentecostal sofre muito, porque há muitos espantalhos e fantasmas propostos dentro da academia, na ciência da religião, que analisa as coisas, aqui ó gente, com metodologias naturalistas e, deixe-me dizer, às vezes excluindo saber acadêmico de campo, tá? Aquele que vai à pesquisa, aquele que convive, aquele que dialoga. Bom, chegamos ao final, gente. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Semana que vem estarão com a apostila, tá bom, gente? Quem quiser a apostila, eu vou trazer as apostilas com bibliografia. Eu não trouxe porque meu computador, eu expliquei, o Adalberto, eu não sei se eu expliquei, se o meu computador está no conserto. Eu pego ele, se Deus quiser, segunda-feira, tá, gente? Então, semana que vem vocês estão com a apostila em mãos. Deus abençoe. Pastor, faça as considerações.